Opa! E aí? No vídeo de hoje eu vou fazer um react sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livrinho curto de 100 páginas mais ou menos, mas é um livro muito objetivo, é muito prático e tem um manual de riqueza que uns reis usaram na Babilônia, até uma parte do povo, umas pessoas sábias usaram na antiga Babilônia, que vale até o dia de hoje, tá ok? E eu vou passar aqui o meu maior aprendizado com a leitura desse livro, e se você quiser, você aplica na sua vida também. Ou melhor ainda, você compra o livro para você e leia você o livro e extraia para a sua vida o seu aprendizado. Como eu sempre digo aqui, você vai tirar aprendizados diferentes do meu, porque você tem outras experiências de vida, você passou por outras situações. Então você lê um livro e vê coisas que eu não vi, e vice-versa, beleza? Então, o que eu colhi aqui para minha vida são 7 passos, tá? 7 passos que ele ensina para a pessoa sair de uma vida miserável e passar a ter uma vida digna, assim, financeiramente falando. Mesmo que, no curto prazo, às vezes vai ser necessário a pessoa se abdicar um pouco, se sacrificar um pouco para ter uma vida um pouco melhor no futuro, tá ok? Então, o primeiro passo que ele fala é a pessoa pegar 10% do dinheiro que ela recebe e já guardar. Poupar esse dinheiro, 10%, guardar para ela esses 10%. Eu vou pegar os 10% e vou guardar. Os outros 90% eu vou usar para o quê? Para as despesas, para os prazeres que eu venha a ter, para os desejos que eu venha a ter. 90%. Então eu tenho que usar para pagar todas as minhas contas 90% e não mais do que isso, porque os 10% eu já guardei primeiro. Então o mais importante, eu me paguei primeiro. O terceiro passo é pegar esses 10% que eu guardei para mim e pôr ele para multiplicar, por exemplo, colocar no investimento. E que já engloba o quarto passo, que é proteger o dinheiro principal contra a perda. Então investir esses 10% com segurança. Esse é o quarto passo. Eu pegar ele e investir num tesouro direto, por exemplo, que é onde eu invisto o meu dinheiro. Tesouro direto, que é o que? É um local que eu consigo investir e consigo tirar ele rapidamente. Se eu precisar usar ele amanhã, eu já consigo tirar e sacar para usar amanhã. É muito rápido, tá? O quinto passo é ter a própria casa. Então, na época da Babilônia, ele explica aqui que os aluguéis eram muito caros. Então, não valia a pena as pessoas pagar aluguéis, taxas abusivas. Então, ele ensinava o povo o quê? A ter a própria casa, a ter o próprio lar. Então, usar parte daqueles gastos, aqueles 90%, para investir não, para ter as despesas para construir uma casa ou para pagar talvez a mensalidade da casa, mas ter a própria casa. O sexto passo é investir para a velhice. Então, parte daqueles 10% inicial que é para pôr para investir, usar uma parte dele para a velhice, ou seja, ter dois tipos de investimento. Então, um, por exemplo, no tesouro direto, um para agora, se eu precisar passar por alguma emergência, alguma coisa, eu tenho esse dinheiro para sacar já. E outra parte para a velhice. Por exemplo, eu invisto lá para 2050, por exemplo. Entende? Eu coloco uma parte de investimento para o futuro, que eu nem conto com aquele dinheiro para hoje, é um dinheiro a mais. Então eu invisto para a velhice. E o sétimo, que para mim é um dos mais importantes, se não o mais importante, é ser o melhor na minha própria profissão. Então, estudar, me aprimorar, somar mais conhecimento na minha profissão e me tornar um perito na minha área. Ele fala que esse é o sétimo passo para estar fazendo mais dinheiro, para estar conseguindo mais. É o que? Aprimorar, somar conhecimento, estudar, se dedicar, passar horas estudando para me tornar o melhor naquilo ali. Ele cita até no livro, uma parte dele, se não me engano o nome da pessoa que era Arcádio o nome, que ele falava que enquanto ele trabalhava mais, tinha outras pessoas que trabalhavam até menos do que ele, mas faziam mais dinheiro. Daí ele se perguntou o porquê. Era porque elas tinham mais conhecimento. Então elas mesmo trabalhando menos faziam mais dinheiro porque tinham mais habilidade, faziam mais rápido, faziam com maior perícia. E quando ele começou a estudar e se tornar o melhor, começou a buscar conhecimento com os peritos, com as pessoas que tinham mais conhecimento que ele na área, ele foi se tornando melhor e foi fazendo mais dinheiro, foi se tornando mais caro o serviço dele por conta da perícia que ele foi tendo, tá ok? Isso se aplica demais nas nossas vidas hoje, né? Na nossa área, independente se for a profissão, se for marketing digital, psicologia, se você é um professor, se você é um pintor, um pedreiro. Então, você estudar e somar conhecimento sobre a sua profissão para se tornar melhor, para mim,
é a mais importante de todas para estar fazendo mais dinheiro, deixar de ter uma vida miserável e ter uma vida próspera. Tá ok? Aqui é financeiramente falando mesmo, é a parte do dinheiro, beleza? E também tem outra etapa do livro que ele fala que quando você tiver com alguma dívida, por exemplo, como eu tô agora, mudar um pouco isso. É tipo, guardar 10% para mim pagar primeiro, depois usar 70% para as dívidas não, depois usar 70% para as contas, para os desejos, prazeres e despesas, e os 20% restante para dívidas. Então, manual para a pessoa quando ela está com dívida, aí é outro passo, beleza? Você faz esse, 70% para as despesas, 10% para você mesmo e 20% para as dívidas. É um que eu estou aplicando hoje até terminar uma dívida que eu tenho com a Caixa. Então, estou aplicando esses passos, beleza? Só que depois que você não tem mais dívidas, aí você passa para aquele primeiro que eu comentei aqui. O primeiro passo, aqueles primeiros 7 passos. E funciona até hoje. Esse livro é sensacional. Acho que o melhor livro que eu já li sobre finanças foi esse aqui. Porque são passos muito práticos, muito objetivos, que qualquer um pode aplicar na vida, beleza? Então aplique também. Deixe os comentários aqui embaixo se você gostou do vídeo, se você já leu esse livro. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!